Perdão, um assunto mal resolvido. Esse será o tema em toda ocasião que nós participarmos da ceia do Senhor pelas próximas semanas e meses. Vamos sempre estar tratando desse tema, porque não tem como você comer do pão e beber do cálice com o coração cheio de mágoa. Eu não estou falando que você não pode ter problemas. Problemas todos nós temos. Problemas relacionais todos nós temos. Família, trabalho e até na igreja. Mas nós temos que resolver esses problemas. O nosso coração tem que estar aberto para perdoar. Então, perdão é um problema mal resolvido na vida dos crentes. Nós precisamos resolver esse problema para nós participarmos do pão e do cálice sem termos alguma coisa indigna, alguma coisa capaz de nos condenar. Mateus 18, os versículos 21 e 22. Presta atenção. O texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O bondoso Deus, mais uma vez, nos colocamos em oração, levantando um clamor a favor das nossas vidas, a fim de entendermos a Tua palavra, nesse texto rico e muito necessário para a caminhada cristã saudável, a fim de que nós participemos do sacramento da maturidade, sem termos do que nos envergonhar e sendo de fato alimentados por Ti. Ó Deus bendito, abençoa-nos, orienta-nos, instrui a nós, ó Deus. É a oração que eu faço a Ti no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós já falamos algumas coisas da ceia passada sobre esse tema. Nós falamos que não há como tratar esse tema de forma lateral, nem de forma secundária. Nós falamos aqui que todos precisamos resolver a questão que envolve o perdão, porque é fato que nós fomos machucados ao longo da vida, mas nós machucamos pessoas também. É fato que nós fomos decepcionados ao longo da caminhada, mas nós decepcionamos pessoas também. Algumas vezes isso foi intencional. Fizeram conosco de maldade. E nós também fizemos de forma intencional com outros. Mas eu creio que a maioria das vezes, irmãos e irmãs, foi inconsciente. Não foi deliberadamente que nós criamos uma situação relacional de tal sorte que se faz necessário resolver por meio da prática do perdão. Então esse é um tema no qual todos nós estamos inseridos. Esse é um drama terrível, do qual faz parte a nossa história, a nossa vida, e que pode impedir a nós de cultuarmos a Deus de forma plena. Por isso que muitos no dia da Santa Ceia, mesmo sendo membros professos, não participam da ceia. Alguns nem vêm ao templo nessa ocasião, porque a Bíblia é muito verdadeira acerca dessas coisas. Se há problema com o irmão, não entrega nem a sua oferta, porque Deus não aceita. Não aceita a oferta, não aceita o culto. Vai e conserta a vida com seu irmão. Nós sabemos que isso não é alguma coisa simples, fácil. Pode ser que a pessoa que nós ofendemos, ou a pessoa que nos ofendeu, pode ser que uma das partes não queira resolver a questão.
Pode ser que haja boa disposição em você, mas não na outra parte. Mas isso não implica em que você dê o passo para que o perdão possa acontecer. Então, ainda que eu saiba que a outra parte não está nem aí para mim, e não quer saber de perdoar coisa nenhuma, eu preciso, de alguma maneira, dar um passo, fazer alguma coisa, que mostre àquela pessoa que eu estou aberto para perdoar, se ela desejar receber esse perdão. E se possível for, eu preciso mostrar para essa pessoa que vai ser para o bem dela, se ela entender que ela precisa pedir perdão a mim. E se porventura eu for a pessoa ofensora, que Deus tenha misericórdia e que bons irmãos se aproximem de mim e me alertem, para que eu entenda que eu preciso pedir o perdão, para que a minha vida possa ir bem. Nós falamos aqui que a questão do perdão é uma questão de sobrevivência. É muito sério. Porque se nós não resolvermos essa questão, a mágoa vai nos destruir. A mágoa vai nos derrubar. A mágoa, ela vai acabar conosco. Nós seremos consumidos pela mágoa e possivelmente pela ira. Então, perguntas são feitas quando nós tratamos da questão do perdão. A primeira delas é: por quê? Essa foi a primeira pergunta que nós tratamos. Por que perdoar? Meus irmãos, eu preciso perdoar porque ninguém há aqui que seja perfeito. Perfeito só Deus. Todos nós somos imperfeitos. Então, eu preciso perdoar porque ninguém há que seja perfeito. Eu preciso perdoar porque ofensor e ofendido têm algo em comum. E o que ofensor e ofendido têm em comum é que ambos são pecadores. Eu preciso perdoar porque eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então nós vimos um pouco dessas questões no sermão passado. Vamos continuar o tema por muito tempo durante as ministrações de ceia, porque as questões relacionais mal resolvidas, elas geram feridas. E algumas feridas há que estão abertas, sangrando. E outras feridas há que estão quase fechando, mas não estão totalmente fechadas. E algumas feridas há que fecharam, mas ficou uma cicatriz muito feia. E todas as vezes que se olha para aquela cicatriz, a dor volta, a lembrança nos consome, e um sentimento de tristeza invade o nosso ser. Depois de termos conversado a primeira parte sobre o porquê, nós devemos partir agora para a segunda parte dessa questão. Até quando? Por quanto tempo eu devo ter disposição na ação de perdoar aquele que me ofende? Por quanto tempo eu preciso ter disposição para pedir perdão para aquele a quem eu ofendi? Meus irmãos, não é fato que o maior problema nosso em relação ao perdão nem sempre é o porquê. Nós entendemos o porquê dos conflitos relacionais da família, no trabalho, na igreja, mas o nosso maior problema muitas vezes é a reincidência. Errou comigo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega, porque eu não sou bobo, eu não sou idiota, eu não quero que ninguém fique judiando de mim. Não é assim que nós pensamos? Meus irmãos, as questões que envolvem os relacionamentos, o pecado mais comum são os pecados da língua. Nós pensamos em cada pecado, mas o pecado que mais destrói a família, destrói a igreja, são os pecados da língua. Porque nós não conseguimos conter a nossa língua.
E muitas vezes falamos coisas, depois que falamos, tentamos minimizar. Foi sem querer, me desculpa, João, eu falei sem querer. Me desculpa, Ronaldo, eu falei sem pensar. Ninguém fala sem querer, ninguém fala sem pensar. Nós falamos aquilo que está lá na nossa mente, sendo trabalhado dia a dia. Nós falamos aquilo que está inquietando a nossa alma, aquilo que está perturbando o nosso coração. Nós não falamos coisa alguma sem ter pensado antes. Nós não falamos sem querer. Nós queremos falar sim. Aí chega uma ocasião que nós ficamos no limite. E então nós falamos. E depois que falamos, nós nos arrependemos. Porque falamos, mas o fazemos da forma errada. Então eu não sou o saco de pancada de ninguém. Geralmente é assim que nós respondemos em relação à questão do perdão. Eu entendo essa questão do perdão, do porquê dessa situação. Mas já perdoei uma vez, duas, três, não chega. Chega de apanhar. Essa pessoa não muda nunca. Eu continuo perdoando e continua errando comigo. Como eu disse que os pecados nos quais nós mais estamos envolvidos são os pecados da fala, os pecados da língua. Então nós precisamos pensar em personagens que falam muito. Injustamente dizem que as mulheres falam muito. Nós sabemos que é mentira. Porque as reuniões dos homens, nós falamos muito. Quando chegamos em casa, pelo menos a minha esposa, César, a reunião de vocês demora demais. Então, nós falamos muito, nós conversamos bastante. Falar muito não tem a ver com sexo. Algumas pessoas falam muito, outras falam razoavelmente, e algumas quase não falam. Essa questão de falar está muito mais ligada ao nosso temperamento. E um personagem da Bíblia que falava muito, não era mulher, era homem. E nós conhecemos bem a história dele, foi Pedro. Pedro, com certeza, foi dos apóstolos aquele que mais falava. Pedro não segurava a língua. Pedro não sabia ficar quieto. Pedro não sabia refletir. Os momentos mais importantes da vida de Pedro, Pedro não refletia, Pedro falava. Pelo menos 3 momentos de Pedro, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Jesus havia dado uma missão para os discípulos, que eles saíssem em grupos, e que perguntassem às pessoas o que elas pensavam acerca dele, Jesus. E eles saíram e fizeram enquete acerca do que as multidões pensavam sobre Jesus, e se apresentaram a Jesus num tempo determinado. E Jesus questionou a eles, e então? Fizeram a enquete, fizeram a pesquisa, fizeram o censo, o que o povo diz? E eles começaram a responder. O povo estava muito confuso acerca de Jesus, e cada um falava alguma coisa. Então Jesus vira para eles, e vocês? O que vocês dizem? Eles saíram, eles estiveram no meio do povo, eles perceberam que havia muita confusão por parte do povo. E quando Jesus faz a pergunta, a Bíblia diz que Pedro não espera ninguém responder. Ele dá o passo à frente e fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Uma outra situação na qual Pedro está envolvido foi de uma tempestade. Jesus costumava despedir as multidões e despedir também os discípulos. Pode ir embora, pega o barquinho, pode atravessar o mar, depois eu encontro com vocês. E numa ocasião, nós conhecemos a história, os discípulos foram pegos por uma tempestade, e alguns deles eram pescadores, e na verdade todos eles eram acostumados com o mar, mas a tempestade foi de tal maneira que eles pensaram que iriam naufragar, e de repente, em meio àquele medo do qual eles foram tomados, Jesus vai se encontrar com eles andando por sobre as águas, e quando eles veem um vulto andando, eles entram em pânico. Eles estavam com medo de morrer afogados, e de repente, no meio daquele caos, um vulto andando sobre as águas, e alguém grita, é um fantasma! E Jesus fala, calma gente,
Tem fantasma que não, sou eu. Todos de boquiabertos. Alguém andando sobre as águas. Que poder, que graça, que glória. Esse é o Messias, o Filho de Deus. Pedro não havia declarado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis o Filho do Deus vivo andando sobre as águas, todos boquiabertos. Pedro não. Se és tu, Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas encontrar-me contigo. Pedro não conseguia parar para refletir, para pensar. E ele foi para encontrar-se com Jesus. Nós sabemos a história. E uma outra ocasião, já no fim do ministério, antes da crucificação, Jesus estava reunido com os seus apóstolos. E Jesus começou a falar para eles algumas verdades. Jesus começou a falar que alguns iriam abandoná-lo. E que outros iriam negá-lo. Todos iriam fugir. Ninguém ia querer ser associado com ele. Todos estão muito tristes naquele momento, mas Pedro não. Pedro não tem tempo para tristeza. Pedro abre a boca: Senhor, eu não te nego de jeito nenhum. Até a morte eu vou contigo. 3 ocasiões em que nós percebemos Pedro se dispondo a falar coisas das quais ele não era apto para cumprir. Nas 3 ocasiões, Pedro falou muito e fez pouco, ou fez coisa alguma. Ele disse que Jesus era o Cristo, mas ele não entendeu que o Cristo precisava padecer. Ele não entendeu que o Cristo precisava ser crucificado. Pelo menos por 2 ocasiões ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Numa que Jesus falava acerca do sofrimento que o aguardava, ele virou para o Senhor: para de falar isso de ti mesmo, Senhor. Tenha pena de ti, Senhor. E noutra ocasião, quando os inimigos se aproximam, ele puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, como que para impedir que os planos eternos, os quais os profetas foram alertados, e alertaram todo o povo de Israel, então como que para impedir que se cumprisse na vida de Cristo, na vida de Jesus, aquilo que deveria acontecer para que ele fosse reconhecido como Cristo, para que ele fosse reconhecido como Messias. Quando recebeu a ordem para andar sobre as águas, ele foi, mas ele naufragou, não teve fé suficiente, andou um pouco e depois desviou os olhos de Jesus, falou que iria com Jesus até a morte e negou, 3 vezes, numa única noite. Então, meus irmãos, Pedro era assim. Pedro tinha uma necessidade de falar muito grande. E Pedro gostava tanto de falar, ele não ficava 1 minuto sequer em silêncio, que o texto fala que ele faz uma pergunta e ele já dá a resposta para Jesus. É o estilo Pedro mesmo. Olha só, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Fez a pergunta: espera, deixa Jesus falar. Mas não, ele já vai responder: até 7 vezes? Então assim é Pedro. Então ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Por que 7 vezes? Meus irmãos, nós sabemos que as Escrituras Sagradas, elas trazem textos enigmáticos para nós. E entre os textos enigmáticos estão os números. Nós sabemos que o número 7 é considerado o número da perfeição. Os dias da criação, contando o dia do descanso do Senhor, é 7. E mais há uma simbologia grande nas Escrituras sobre o número 7. Mas não vamos tratar disso. Isso é estudo para o livro do Apocalipse. Então, será que ele falou o número 7? Porque havia esse simbolismo na mente do judeu? Havia esse misticismo acerca do número 7? Se eu tenho que perdoar, vou perdoar 7 vezes. 7 vezes é o número da perfeição. Perdoar 7 vezes é perdoar de verdade, é mostrar que eu estou com o coração aberto. Meus irmãos, por que Pedro pensou no número 7? Na cultura judaica, havia o entendimento de que se, porventura, eu errasse com você, meu querido irmão, até 3 vezes você poderia me perdoar se eu chegasse para você. 3 vezes.
Assim falava a religião. Então eu vou além da religião, eu vou na graça, 7 vezes. Meus irmãos, o que Pedro esperava com isso? Pedro esperava ser elogiado por Jesus? Será que Pedro acreditava que ele tinha um coração perdoador? Quando eu e você perdoamos alguém, o que nós esperamos com isso? Nós esperamos que Jesus olhe para nós. Nossa, que servo, que serva, que coração. Esse merece o céu. Será que é isso que nós esperamos? Esquecemos que é pela graça, que depois de ter feito tudo, devemos nos considerar servos inúteis. Não fizemos nada, mais nada além de qualquer tipo de expectativa, nada além do serviço do servo mais inútil que poderia ter sido feito. A resposta de Jesus, ela deve ter provocado um choque em Pedro, que Pedro fala, mas ele não quer ouvir. Ele pergunta e ele mesmo responde. Até 7 vezes? Quantas vezes, Senhor? Até 7? Aí Jesus vai e responde para Pedro: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7? 490. Então, 490 vezes. Gente, Pedro, peraí, Senhor, é brincadeira. Eu falei 7, porque o normal é 3, Senhor. 490, 70 vezes 7. Meus irmãos, um exercício bom para nós fazermos. Por enquanto, estou trabalhando de forma literal, 490, tá? Um exercício bom para nós fazermos nesse instante é nós trazermos à nossa lembrança quem nos machucou. Ao longo da caminhada, alguém machuca a gente. E a gente machuca alguém. Infelizmente assim. O ofensor e o ofendido têm em comum que são pecadores. E gente pecadora é gente ruim. Nós somos pecadores, nós somos gente ruim. Nós estamos prontos para fazer o mal para o outro a qualquer momento. É a graça de Deus que nos segura, que nos sustenta e que nos impede de que seja manifestada a perversidade em nossa vida. Porque o Senhor nos escolheu soberanamente pela sua graça. O Espírito de Deus tem atuado de forma maravilhosa em nós. Mas se nós pegarmos um caderninho, uma cadernetinha, e pegar o nome de quem nos ofendeu, de quem nos machucou, traz a lembrança agora. Quantas vezes você já perdoou essa pessoa? Eu fiz as minhas contas. Quantas vezes eu perdoei? Eu anotei o nome. Eu tenho, tá? Eu creio que você tem também. Eu já fui ofendido, e eu já ofendi também. Eu já fui machucado, eu já machuquei também. Eu já fui decepcionado, eu já decepcionei também. Eu sou pecador. E você não é diferente de mim. Então eu peguei um caderninho e anotei alguns nomes. 3 vezes a religião. Foi difícil achar 3 vezes. 7? Não achei não. E 490 vezes? Será que o nosso caderninho essa noite está pronto para começar uma continha? Irmão A, B, C, fulano, ciclano, beltrano, e começar uma anotação hoje. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, até nós chegarmos a 490 vezes? Será que nós estamos prontos para isso? O texto paralelo de Mateus é o texto do Evangelho de Lucas. As nossas Bíblias trazem referência para ajudar no estudo. Então você vai ver que o Evangelho de Lucas é o texto paralelo. Logo acima desse texto aí está Lucas 17, os versículos 3 e 4. Isso é para ajudar a mim e a você, para nós estudarmos melhor as Escrituras. Lucas 17 nos traz o texto paralelo, o texto equivalente. E nos traz algumas coisas desse texto. Porque de repente, pastor, você está exagerando. O senhor está trabalhando de forma literal, pastor. Isso não é literal, não. Eu sei que não é literal. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Calma aí. Vamos por etapas o texto. Olha, Lucas 17, o versículo 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então 490 vezes, a vida inteira. É difícil para você? É difícil para mim?
e todos os dias perdoar 7 vezes a mesma pessoa a vida inteira. É mais fácil? Meus irmãos, nós temos lições preciosas para tratarmos esse texto aqui. A primeira delas é que para perdoar, eu não posso olhar o tamanho da ofensa. Porque se você for olhar o tamanho da ofensa, você não vai perdoar. Você poderá dizer assim: mas vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem qual foi a ofensa que eu sofri. Perdoar, para você, presbítero Ronaldo, é fácil. Se você tivesse recebido a ofensa que eu recebi, você não falava que eu tinha condições de perdoar. Para perdoar, nós não podemos olhar o tamanho da ofensa. Porque para mim, quem me ofendeu, presbítero João, a ofensa que me fez é maior que a ofensa que você recebeu a sua vida toda. E para você, quem te ofendeu, a ofensa que fez a você é maior do que a ofensa que fizeram para mim a minha vida toda. Porque nós somos doídos mesmo. Nós somos mimimi mesmo. Dói mesmo. Com a gente é sempre pior do que com o outro. E nos machucaram mais do que nós machucamos os outros. É preciso, irmãos, fazer uma análise, uma reflexão da nossa história. Pessoas que nos ofenderam, até onde nós temos culpa. Porque pode ser que nós tenhamos culpa nisso também. Pode ser que alguém nos ofendeu deliberadamente, por pura maldade. Pode ser que alguém nos ofendeu, não foi intencionalmente, aconteceu, uma discussão. E pode ser que nós tenhamos sido o pivô de uma situação em que a pessoa mais desprovida de controle emocional tenha se alterado e apelado contra a gente. E aquele que apela perde a razão, não é verdade? Então pode ser, se nós fizermos uma análise, um histórico, que alguns problemas relacionais nós motivamos, nós criamos ou nós alimentamos uma situação que gerou aquele conflito, que gerou aquela situação da qual hoje nós temos que lidar de forma direta, de forma frontal. Porque senão não podemos comer do pão nem beber do cálice, não podemos cantar louvores, não podemos pregar a palavra, não podemos falar de Jesus enquanto não resolvemos esta pendência. Os textos da Bíblia estão todos ligados entre si de forma inteligente. Nada na Bíblia é ao acaso. Você olha o versículo 21 e 22. Aí você vai ver o versículo 23. Por isso, olha só, por isso, aqui está fazendo associação com os versículos anteriores. O contexto aqui, a parábola que vai ser contada aqui, ela é para dar base aos versículos 21 e 22. É a parábola do credor incompassivo. O que nós temos nessa parábola? Nós temos um rei, nós temos 2 súditos, nós temos 2 dívidas, nós temos um perdão, nós temos 2 condenações. Então, a parábola do credor incompassivo. A dívida do primeiro, aquele que tinha dívida com o rei, era de 10.000 talentos. Se a Bíblia traz um negócio complicado, por que não fala reais, dólares? Eu não sei o que é talento. 10.000 talentos. O que é 10.000 talentos? Então nós temos que entender o que era um talento. Então, um talento eram 35 quilos de ouro. 1.000 talentos, 35.000 quilos de ouro. 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. Quanto vale isso? Não sei. Faz a cotação disso. Vê quanto está valendo o ouro. Faz a conversão. Agora não. Depois você faz a conversão. E você vai descobrir que essa é uma dívida impagável. É impossível que uma pessoa tenha uma dívida assim. É aí que os liberais vão tentar pegar as escrituras e falar, está vendo só? As escrituras trazem textos absurdos. Esse texto não tem nada a ver. É porque eles não conseguem entender que não é literal. Há um sentido espiritual por trás do texto. Esse texto não está falando de valores absolutos.
Porque não há como alguém ter uma dívida desse tamanho. Então tem gente que duvida das Escrituras por causa desses textos, não entendem. Aqui é uma linguagem incomum, aqui é uma linguagem de exagero, aqui é uma linguagem espiritual. Essa dívida absurda é a minha dívida com Deus. Essa dívida absurda é a sua dívida com Deus. É a nossa dívida por causa dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos salvos pela graça de Deus. E ainda assim continuamos pecadores. Então quem machucou você? Quem me machucou? Eu tenho uma certeza. As feridas das mãos, as feridas dos pés, as feridas do lado de Jesus, elas foram muito maiores do que as feridas que fizeram em mim, do que as feridas que fizeram em você ao longo da vida, do que as feridas que nós fizemos em algumas pessoas, ainda que não tenha sido intencionalmente. Todas essas feridas que doem muito, e que para mim e para você, elas são incomparáveis, é a maior de todas as feridas. Elas não podem ser comparadas com as feridas das mãos, dos pés, e a ferida no lado do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, abramos o coração para perdoar a ofensa, porque por maior que tenha sido a ofensa, ela é muito pequena em relação ao que Cristo conquistou na cruz a nosso favor. A maior ofensa que fizeram a mim não dá para ser comparada com a ofensa que foi feita a Deus, com a ofensa que foi feita ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A ofensa que começou com os nossos primeiros pais e que tem continuado ao longo da história, através da minha vida e da sua vida. Então, a maior ofensa que eu fiz para alguém, se alguém me ouve nesse momento e tem mágoa no coração comigo, eu tenho mágoa com o pastor César, tem uma mágoa muito grande, rasgou uma ferida em mim, essa ferida sangra demais. A ferida nas mãos, pés e lado de Jesus é maior do que essa ferida. É infinitamente maior. E as feridas que fizeram em mim, ainda que elas estejam sangrando ainda, elas são coisa alguma diante das feridas que foram feitas no amado da minha alma, no meu Senhor e Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos perdoar, por maior que tenha sido a ofensa. Porque a maior ofensa que eu cometi, ou que cometeram contra mim, ela não é nada com a ofensa que eu e o meu ofensor cometemos contra Deus. A segunda lição que nós podemos tirar observando o texto é que não perdoar trará prisão e morte. Eu li o versículo 21 e 22. Em casa você lê a parábola do credor incompassivo. Em casa você lê essa parábola. Ela é mais do que conhecida. É impossível que um crente não conheça essa parábola. Se você não conhece, então tem que fazer revisão da sua leitura da Bíblia. Em casa você lê esse texto. Esse texto nos mostra que não perdoar traz prisão e morte. Então, caso o meu e o seu coração se endureçam nesse instante, porque diz que quem bate esquece, mas quem apanha, a dor está presente todo dia. Então, se eu apanhei demais, me machucaram muito, pisaram na minha ferida, não tem como eu esquecer, não. Então, de repente, a minha mente, a sua mente, o nosso coração, estão tão carregados de mágoa. Meus irmãos, vamos nos apropriar da palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é leite, ela é leite racional, leite não falsificado. Ela é alimento para dar vida a mim e a você. O texto fala de um homem que foi perdoado de uma dívida impagável. E ele encontrou alguém que devia a ele uma miséria. E ele não perdoou aquele que devia a ele aquela miséria. E ele o levou ao cárcere. Qual foi o fim daquele homem? O fim daquele homem foi que todos aqueles que viram aquilo, muitos se indignaram e levaram o caso para o rei. E aquele homem então teve que pagar a dívida na totalidade. Meus irmãos, é maravilhoso nós pensarmos que Deus perdoou o nosso pecado,
Deus perdoou o pecado que nós cometemos, aquele pecado que poderia nos levar para o inferno. Deus nos perdoou na cruz, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. O que Jesus conquistou na cruz, Ele conquistou mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Os pecados que eu e você cometemos hoje, eles podem tirar de nós a salvação? Nunca. Eles podem tirar de nós a alegria da salvação. É por isso que tem crente que não pode tomar ceia essa noite, estando aqui ou estando ausente, estando nos cultos online. É por isso que tem crente que não vem nem na igreja no dia da Santa Ceia, porque há no coração um tormento muito grande. Foi perdoado uma ofensa grande demais, mas nós não temos perdoado ofensas menores. Então eu e você temos coragem de andar pela vida carregando insatisfações com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, com parente, filho, pai, primo, tio, com vizinho. Nós somos corajosos em carregar o pecado de não querer perdoar as pessoas, sendo que nós recebemos um perdão de uma dívida que era impagável. Então, meus irmãos, não perdoar resulta em prisão e morte. O fim daquele homem foi a prisão. E aqueles que não perdoam estão aprisionados. Tem muita gente aprisionada essa noite. E tem muita gente que come do pão e bebe do cálice, porque não dá o braço a torcer. Eu estou na igreja, eu vou comer do pão e vou beber do cálice. Mas não vou mudar de vida não, porque eu estou certo nessa questão. Então, se há uma questão que eu e você estamos debatendo conosco mesmo, alguém está errado nessa questão. E pode ser que sejamos nós mesmos o errado nessa coisa. Então, meus irmãos, eu quero encerrar aqui falando da graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Eu pequei ontem, pedi perdão. Eu já pequei hoje, tá? Pequei hoje, pedi perdão. Vou pecar amanhã, João. Vou pedir perdão. Eu me orgulho disso? Não. Você é igual a mim. Você pecou ontem, você pecou hoje, você vai pecar amanhã. Antes, pelo contrário, eu fico perplexo. O mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo tem que haver na minha vida e na sua. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Maravilhosa graça. Eu pedi perdão pelo pecado de hoje. E tremendo e temendo, eu vou comer do pão e vou beber do cálice. E se eu pecar amanhã, possivelmente vai acontecer. Deus vai me perdoar novamente. Por que eu não posso perdoar quem me ofendeu? Por que eu vou ficar carregando mágoa na minha mente, no meu coração, no meu espírito? Se eu posso liberar o perdão, se eu posso criar situações que para perdoar a pessoa tem que pedir perdão, né? Mas eu posso criar situações, tentar criar um meio da pessoa aproximar de mim, dela perceber que ela errou, ou a pessoa pode fazer o mesmo em relação a mim. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a baixar a cabeça, fechar os olhos. E vamos adorar a esse Deus maravilhoso, que nos perdoa todos os dias, e clamar a sua graça. Perdão, um assunto mal resolvido. Você precisa perdoar alguém? Alguém precisa pedir perdão para você? Quais são os passos que eu e você estamos dispostos a fazer essa noite para que isso se torne uma realidade? Vamos orar com sinceridade. Comer do pão, beber do cálice e sair daqui e tentar criar um meio, ou para pedirmos o perdão, se nós ofendemos, ou para que aquele que nos ofendeu venha até nós e nos peça o perdão. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor, graças damos a Ti pelo Teu cuidado. Que coisa extraordinária estar diante de Ti, nós, pecadores, miseráveis. A Tua palavra diz que não há um justo, não há um sequer. Mas o Senhor preparou a mesa da comunhão
para comer com o povo do Senhor, porque o Senhor perdoou esse povo, e nós somos esse povo. Ó Deus bendito, opera maravilhosamente em nós, para que nós tenhamos condições também em nossas casas, de prepararmos mesas, e podermos convidar todos para que estejam conosco, que nós não tenhamos seleções de pessoas as quais não podem entrar em nossa casa. Opera maravilhosamente em nós, ó Deus, para que a nossa oferta seja aceita, para que o nosso louvor seja aceito, para que o nosso culto seja aceito, para que nós sejamos de fato perdoados por Ti. Assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome santo do Senhor Jesus. Amém.